A ideia começou como não poderia deixar de ser, depois de uma acalorada discussão sobre futebol. Para mim, era pênalti claro e cartão vermelho. Para alguns, nem pênalti foi. O fato é, essa discussão que começou há meses atrás, no nosso primeiro dia de aula, ainda não terminou não. Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem vence o Brasileirão desse ano? Nossa vida na faculdade, antes, depois, nos intervalos e às vezes durante as aulas, é permeada por acontecimentos e discussões futebolísticas que parecem não ter fim. Decidimos então torná-las públicas. Somos todos estudantes de jornalismo na Anhembi Morumbi, clubistas, apesar de alguns tentarem disfarçar e, acima de tudo, apaixonados por futebol. Quem somos? PSG palmeirense, ator de teatro, amador e rimador nas horas vagas. Gustavo, São Paulino roxo, admirador do barcelonismo e do Messi. O podcast Paulistinha está no ar. Sim, está começando mais um Paulistinha Podcast, o primeiro episódio do ano e da segunda temporada. Estávamos com saudade de fazer isso aqui, né? Com saudade de falar de futebol, de ver futebol e de jogar futebol. As competições estão paradas, tudo por causa desse bendito coronavírus. Bom, eu não vou apresentar ninguém aqui do meu lado, porque estamos em quarentena, trancados em casa. Mas mesmo assim demos um jeito de gravar, não adianta, né? Futebol é nosso vício, então... Bom, hoje eu estou aqui com meu querido amigo Gustavo. Se apresenta, Gustavo. E aí, galera, beleza? Como tá de quarentena aí com vocês? Bom, vocês podem perceber que só tá eu e ele. A ideia era ter mais pessoas, uma galera, mas por conta de outros motivos só terão a gente. Bom, os clubes suspenderam as suas atividades, os atletas e funcionários estão com as suas famílias, né? Então devem ficar em casa. Então a gente vai discutir se essa quebra de ritmo pode ajudar ou atrapalhar de alguma forma o desempenho dos clubes nessa temporada. Exatamente. Tô falando que esse vírus, assim, não tô falando que pode ser positivo pra alguém, pelo contrário. Isso só atrasa a gente, mas eu tô falando assim, se esse isolamento pode vir como uma pausa para os clubes repensarem seu jeito de jogar, o jogador tratar de uma lesão. Um planejamento aí, né? Com certeza, planejamento. E por falar em planejamento, vamos começar falando do planejamento do São Paulo do Diniz. São Paulo do Diniz. O São Paulo, antes da paralisação, liderava o grupo dele, né, no Campeonato Paulista. Tinha a terceira melhor campanha geral do campeonato, né? Estava atrás só do Santo André e do Palmeiras. O time tinha 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 10 jogos do campeonato. E um detalhe interessante é que o São Paulo não tinha perdido nenhum clássico, por incrível que pareça. Empatou 2 e ganhou 1. Não, mas empatar também empatar também, né? Mas para um time que perdia todos, empatar 2 e ganhar 1 é um avanço. Na Libertadores tinham 2 jogos, né? Uma derrota para o Binacional e uma vitória contra a LDU. Que, aliás, nós do Paulistinha fizemos o sorteio, ocorreu tudo certo, graças a Deus. E o São Paulo ganhou de 3-0. Para quem nos acompanha nas redes sociais, a gente fez um sorteio de um ingresso. Fizemos um sorteio. Contra a LDU. Contra a LDU, São Paulo ganhou de 3-0, deu tudo certo. Então, na Libertadores, 2 jogos, 50% de aproveitamento, né? Uma derrota e uma vitória. E antes dessa paralisação, dava para ver como que o time mudou nas mãos do Diniz, né? Porque nos 12 jogos disputados, a gente teve 65,3% de posse de bola de média por jogo. E uma média de 509,4 passes certos por jogo. E para quem conhece o Diniz sabe que esse é muito estilo de jogo dele, né? De posse de bola. A bola tem que ser maior que os 70%, falei. Mas tá quase lá, tá 65 de média. E também a gente teve uma média de 7,5 finalizações certas e 10,8 erradas por jogo. Então, muita finalização por jogo. É uma quantidade bem boa para quem joga ofensivo, né? Igual o Diniz. É só acertar o pé, né? Agora, e os destaques do São Paulo? Quem você pontuaria esse nome? Então, pra mim, o destaque do São Paulo tá no meio campo, né? Aquela trinca ali com Daniel Alves, Tietê e Igor Gomes é o que comanda o time dentro de campo. Daniel Alves se destacando muito, artilheiro do time, lidera o time em passes certos, em desarme, lançamento, cruzamento, falta sofrida, ele se destaca em tudo. O Tietê, eu mesmo critiquei muito ele na temporada passada, mas muito mesmo, muito. Ele tá bem, o Diniz achou a posição dele ali de primeiro volante, ele lidera o time em interceptações, né, distribui bem o jogo, então o Tietê se tornou uma peça muito importante. E também tem o Igor Gomes, né,
que o Real Madrid aí já tá de olho. Só voltando à parte do Tietchan, eu acredito que ele tá na melhor fase desde que chegou no São Paulo, né? Agora que ele se firmou realmente. Sim, com certeza. Eu acho que até a melhor fase dele desde que ele saiu do Palmeiras, né? Sim. Eu nem lembro pra onde ele foi, do Palmeiras, acho que ele foi jogar no... Foi no Dinamo Kiev, se não me engano. Eu não vi ele jogar lá, mas pra ter liberado ele em um ano, uma temporada assim, acho que ele não foi tão bem, né? E falando em estatística, o Dani Alves com 4 gols, lidera o time em artilharia, e o Vitor Bueno é o maior assistente do time na temporada com 4 assistências. A questão do Vitor Bueno é que ele começou muito bem, participando de todas as jogadas, sempre distribuindo o jogo, só que agora parece que, mesmo participando de alguns gols, parece que a vontade dele tá caindo, entendeu? Ele não participa tanto do jogo mais, erra coisa que ele não costuma errar, mas ele ainda vem sendo importante. Gostaria do Vitor Bueno no Palmeiras ou PSG? Olha, não seria descartado, não. Eu acho que ele é jovem, né? Quantos anos ele tem? O Vitor Bueno, deixa eu ver aqui, vou pesquisar no Google, tô com o PC aberto aqui. Isso é bom de fazer o home office do Paulistinha, que a gente consegue as informações de uma forma mais rápida. Exatamente. O Vitor Bueno tem 25 anos, vai fazer 26 esse ano. 26, acho que daria pra ele. No Palmeiras ele iria disputar bem ali no meio. Aliás, é uma função que o Palmeiras precisa, né? Um lugar que o Palmeiras precisa de ajuda, por enquanto. Então, mas acho que essa paralisação aqui pode ser boa pro Pablo, porque ele vinha sendo muito criticado por errar muitos gols. Eu mesmo que sempre defendia ele, já tava perdendo a paciência. Só que no último jogo da paralisação, o Pablo meteu 2 gols contra o Santos, né? Virou o jogo, o São Paulo tava perdendo de 1-0. Diniz tirou o Bruno Alves, um zagueiro, e colocou o Pablo, que virou o jogo. E isso pode acabar trazendo uma confiança pro Pablo, né? Porque ele... Pode falar. Eu acho o contrário, a parada eu acho que não faz bem pra ele, porque agora que ele tava começando a pegar o ritmo, começando a ir bem, mesmo que ele possa tratar algum problema que ele ainda tenha, eu acho que essa parada faz mal pra ele, de verdade. Mas você não acha que se ele tivesse com a parada sem essa confiança, não seria muito pior pra ele, mano? Seria pior, realmente. Mas acho que ele, nesse momento, ele preferia não ter a parada. É uma questão de que ele vai ser bom. Ele parou, tá com a confiança lá em cima, meteu 2 gols em um jogo importante. Pode ser que ele volte ainda mais confiante treinando em casa, mantendo... Não sei, é uma opinião. E com que os jogadores do São Paulo vêm se ocupando nessa fase de isolamento, né? Alguns resolveram ficar com a família, outros ficaram treinando em casa, como você tem acompanhado? Então, eu vejo muito nos stories do Instagram, né, que eu sigo a maioria dos jogadores de São Paulo. Pato, o Pablo, esses jogadores, principalmente o Pato e o Pablo, eles têm postando vídeos diários de treinamento em casa, né, nos stories. Isso mostra que eles estão empenhados em manter a forma e tudo mais. O Thiago Volpi, ele tá se recuperando de uma fratura que ele teve na mão do jogo contra a LDU, né, pela Libertadores. Então, ele já ia ser desfalque em alguns jogos, mas como foi cancelado, quando voltar, talvez ele já esteja apto para voltar pro gol do São Paulo. E uma coisa interessante nessa quarentena é que o Daniel Alves, ele teve uma iniciativa de criar o movimento Corona no Paredão, que ele tá doando cestas básicas às comunidades, mostrando que ele tem estrela dentro e fora de campo, né? O Daniel Alves tá assistindo o BBB agora? BBB eu não sei, mas ele tava criticando o presidente aí esses dias no Instagram, criou uma polêmica aí. E também, ele sempre posta, né? Acho que quando o Bolsonaro foi eleito, ele postou aquela foto com a camisa do Brasil. Ele sempre se posiciona politicamente, assim, quando acontece alguma coisa. E uma notícia triste aí, né, é que a namorada do Centurion, ex-jogador de São Paulo, acabou falecendo esses dias aí por conta de uma parada cardíaca enquanto ela dirigia. Deixar nossas condolências aí pro jogador, pra família e pros amigos dela aí. Todo o nosso sentimento ao Centurion, que pra mim é um bom jogador. Tomara que ele recupere logo, que isso acaba afetando o futebol também no cara, né? E ele já não tinha uma cabeça muito boa pro futebol, né? Ele sempre era envolvido em confusão aí, mas espero que ele volte a... Eu gosto dele, eu já vi um gol dele do estádio presencial lá contra o Cruzeiro na Libertadores. Bom, e o que você tem pra falar sobre contratações, sobre o mercado, vendas que o São Paulo tá tendo aí?
Então, cara, o São Paulo acabou vendendo o Antony aí, né, no começo da temporada pro Ajax. E o negócio que, se ele completar os bônus, as metas esperadas dele, pode render até 134 milhões pro São Paulo, que precisa desse dinheiro, né? E também nos últimos dias surgiram boatos que o Real Madrid está interessado no Igor Gomes. Já estão tratando ele como novo Kaká nos jornais lá da Espanha. Então pode ser que nos próximos dias aí teremos um desfecho disso aí. Vale lembrar que a multa do Igor Gomes é 50 milhões de euros para os times estrangeiros, né? E além do Real, que é o time que mais demonstrou interesse, tem o Barcelona e o Sevilla na briga aí também. Bom, então já foi passado tudo, né? Os jogadores agora estão de férias, né? Bom lembrar que amanhã, dia 2, oficialmente, os jogadores de São Paulo estão de férias. Bom, então, com todas essas informações trazidas pelo nosso querido Gustavo, a gente vai discutir, né, as nossas opiniões finais sobre o São Paulo, se essa parada pode ser boa ou não. Se eu posso começar e você termina, Gustavo. Pra mim, não é boa. Entre os 4 de São Paulo, é pior, porque o São Paulo vinha muito bem, vinha em melhor fase do que os outros. 4 vitórias consecutivas, era alguma coisa assim? Sim. Eu acho que essa parada pode quebrar o ritmo, assim, do time do Diniz. Agora que ele conseguiu os resultados, antes já tinha posse de bola, mas agora que ele estava conseguindo os resultados, conseguindo mais número de finalizações, os jogadores estavam voltando bem, como vinham o Pato. Agora acontece uma coisa dessa, eu acho que só atrapalha o time, mas vendo por outro lado também, ele pode usar para de repente procurar alguma peça que falta no elenco. Cara, eu concordo totalmente com você. O São Paulo, finalmente a torcida tinha uma confiança no time, né? Porque nos últimos anos a gente estava acostumado a brigar até na última rodada para conseguir se classificar no Paulistão. Nessa altura do campeonato a gente já estava eliminado de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de tudo. Então, finalmente, quando o time tinha uma cara, tinha um padrão de jogo, estava jogando bem, acontece isso e acho que vai atrapalhar muito o São Paulo. Eu concordo com você, dos 4 paulistas é o time que mais vai sofrer com essa paralisação aí. Agora vamos falar do meu palestra. Do Pumeira. Do Pumeira, porque como só tem nós dois aqui, a gente vai falar dos nossos 2 times mais, e é isso. É isso. O time Alviverde fez uma boa pré-temporada, né, na Copa Mickey. O pessoal pode falar muito mal, mas querendo ou não, é um campeonato de pré-temporada. Utilizou muito. Mas olha, não se ilude com a Copa Mickey não. Em 2017 a gente ficou iludido e quase caiu. Mas só de ganhar em cima do Corinthians já tá ótimo. Já. É verdade. Valeu. O planejamento da temporada era esse, né, de utilizar mais os garotos da base, não contratar tanto como fez nos últimos anos, apostar tanto assim apostar mais na base, né, nos garotos da casa. Pelo Paulista, já vinha somando 5 vitórias dos 10 jogos, além de ter ganhado 2 jogos, os 2 jogos que disputou pela Libertadores, né, 100% até agora, foram 2 jogos. Bom, mas mesmo com esses números, ainda é um time, pra mim, eu gosto de ver o time jogar, mas é um time inconstante, e apesar desses resultados, desses bons resultados, na maioria das vezes o time faz um primeiro tempo sonolento e acaba acordando só no segundo pra resolver. Isso é um problema que o Luxemburgo tem que resolver aí, que jogos futuros contra times maiores na Libertadores, por exemplo, nessa de acordar só no segundo tempo, o River já fez 2, 3, entendeu? Tem que tomar cuidado em jogo grande aí. Vocês ganharam algum clássico já? Não, clássico a gente não ganhou, só empatou também. Só empatou. Só empatou, nem perdeu, só empatou. Que São Paulo vocês empataram. Santos 0-0, Corinthians não teve. Não foi ainda. Mas, né, por causa do corona, acabou não tendo. Agora vamos para os destaques. Os destaques desse ano era o que estava faltando ano passado, na minha visão. Para William Bigode e Luiz Adriano, artilheiro e vice-artilheiro do time nesse ano, né? O William Bigode, se não me engano, não lembro agora, acho que tem 7 gols e o Luiz Adriano tem 3 ou 4. E os dois já meteram hat-trick nessa temporada. Eu gosto muito do Luiz Adriano. Eu não diria mais que o William Bigode, mas eu acho que agora os dois têm que jogar junto na frente. Um como um atacante mais avançado e o outro como segundo atacante. O bom do William Bigode é que ele é tipo um coringa ali na frente, né? Ele joga na ponta, joga como centroavante, joga de segundo atacante. Se você mandar ele fazer, ele faz. Ele finaliza muito bem. Eu acho que realmente é isso que você falou. Ele serve ali qualquer função. Ele na ponta ele desempenha bem, ele finaliza bem. Se for pra ficar centralizado, ele se mexe ao redor da área. Bom, enfim, mais um que não vem tão bem assim, é um que salva a gente todo ano,
que é o Dudu. Não tem um começo muito bom de temporada, ele ainda não se encontrou todo ano. Eu não sei se vocês que assistem o Palmeiras, não são torcedores, têm essa percepção, mas o Dudu, ele começa a jogar a partir do segundo semestre, e é sempre assim. Ele, antes, no primeiro semestre, tanto que em Paulista ele praticamente não aparece em começo, assim, ele sempre começa depois, pro segundo semestre ele começa a jogar bem. Ele não tá muito bom, mas o Lucha tá testando ele em outras posições, ali mais centralizado. Eu acho que... Então, eu acho que esse dele não tá indo muito bem, vai muito por se acostumar a jogar no meio. Eu sei que ele já jogou algumas vezes, mas não na frequência que ele tá jogando agora, né? Agora o Lucha tá tentando forçar ele vários jogos pra ver se pega. Vamos ver agora se com essa parada ele pega algumas boas referências com o Lucas Lima, por exemplo, de como jogar muito ali naquele campo, né? Porque o Lucas Lima pelo amor de Deus, é o Messi brasileiro. Bom, o time todo tá de férias, até pelo menos dia 20 de abril, eles estão de férias a partir de agora. E a boa notícia, pelo menos, pro elenco do Palmeiras é que a instalação da grama sintética no CT, no centro de treinamento, está no seu processo final de construção. Então, provavelmente, quando os jogadores voltarem às suas atividades, eles já terão o campo já à sua disposição. Os jogadores, a comissão técnica, o Luxemburgo já terão à disposição para treinar com o novo gramado artificial. Você gostou dessa ideia de gramado artificial, Fabio? Cara, eu acredito que é sempre bom ter o gramado natural, né? Mas até pra não zoar do meme do tapetinho, mas... do sintético? Isso. Na realidade do Palmeiras, que tem uma arena e essa arena tem shows constantes e tal, acho que já deviam ter pensado isso desde o começo. Querendo ou não, é o que tem que fazer, né? Melhor do que jogar com a grama toda zoada por questão de show, entendeu? Certo. Bom, agora falar um pouco do que os jogadores estão fazendo, né? Tem jogadores postando vídeos, fotos nas redes sociais, treinando forte, tipo Felipe Melo, Marcos Rocha, se juntaram aí pra treinar. Luiz Adriano com a sua esposa também treinando bastante. Tem uns caras, por exemplo, o Lucas Lima, tava no Guarujá esses dias com o Neymar, não tava treinando, provavelmente, né? Tinha que ser o Lucas Lima pra nós. Estavam vendo BBB. Vendo BBB e jogando Rainbow Six. E jogando um pokerzinho também naquela mesa personalizada do Neymar. Aliás, o atacante revelou em entrevista ao Globo Esporte que, assim como os torcedores, ele também já sente saudade de atuar com a camiseta do Palmeiras. Sobre as contratações, o Palmeiras se mexeu pouco nesse mercado. Trouxe o nosso diretor Anderson Barros, diretor do Palmeiras, tímido. E esse diretor tem apostado menos, né, no caso. Trouxe o lateral Vinha, que era destaque no campeonato uruguaio no ano passado. Ele é jovem, já joga na seleção principal do Uruguai. E o Rony, que aliás foi uma grande novela, o Rony ex-Atlético Paranaense, que tá ainda se adaptando. Mas pra mim, acho que eles já assim estão jogando bem, de verdade. Sim, o Rony, o único problema dele é a finalização, né? Isso que eu ia falar. A finalização do Rony é péssima, né? E se for ele numa ponta e o Dudu na outra, eu acho que dá pra ter um ataque da hora. O ataque no Palmeiras é muito bom, né? Só que o Lucha não pode perder a cabeça agora pra montar esse time, né? Pra mim o ataque tinha que ser, tipo assim, teria que ser um 4-4-2, né? Aquela lei de Vinha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. O volante pode ser Patrick, de Paula e Ramires. E mais aberto, Dudu, Rony. E lá na frente, Bigode e Luiz Adriano. 4-4-2 ali. Eu acho que é muito bom. Sem um meia de criação, sabe? Sim, é um bom time. Eu só iria que eu acho que com Ramires e Bruno Henrique de volante, mano. Eu acho que fica muito lento, cara. Você acha? Eu gosto bastante do Bruno Henrique. Mas o Ramires, acho que os dois ficam muito lento e muito perigoso de ficar sufocado ali atrás. Agora vamos falar do problema, o maior problema que o clube tem, que é em relação aos seus jogadores emprestados. Já que, por exemplo, o Borja, Daverson e o Arthur Cabral foram emprestados com opção de compra caso batessem metas estipuladas, tipo gol, assistência, isso até junho. Mas agora com os campeonatos parados, com o calendário parado, eles voltariam pro Palmeiras com jogos a menos e não poderiam cumprir essas metas. Então eu não sei, os clubes estão de mão atadas, eu não sei como eles vão resolver esse problema. Cara, eu acho que o Daverson, eles acabam sendo comprados, viu? O pessoal lá na Espanha tá gostando bastante dele. Tomara que compre mesmo, cara, porque se voltar pra cá, velho. Fez até gol no Ajax, na Euroleague lá. Mas
Mas de qualquer jeito acho que ele não pode ser comprado, ele tem que bater a meta, senão ele vai de graça. E é complicado. Bom, então, Gustavo, e aí, o que você acha? Essa parada vai fazer bem, Palmeiras ou não? Então, cara, eu concordo com você na parte de que o time tava sendo, vamos dizer, irregular, né? Jogava um jogo muito bem e depois no jogo seguinte não tão bem. Eu acho que pode fazer bem em certo ponto pro Lucha repensar em será que vai dar certo mesmo o Dudu ali no meio. Eu acho que ele encontrou algumas soluções, como utilizar os meninos da base. O Gabriel Menino vem se destacando bem. O Patrick também vem fazendo bons jogos, eles já são mais opções pro Lucha, né? Mas eu acho que é bom também pra ele repensar tanto nessa questão do Dudu e na forma de como escalar esse ataque do Palmeiras, que tem muitas boas peças, repensar o modo de jogo aí dele. Dessa forma eu espero que seja, que ele pense bem, não tome decisões muito precipitadas com relação aos meninos da base, que ele deu oportunidade realmente, né? Não em jogos, que ele teste também mais os jogadores, e é isso, eu acho que faz bem também essa parada. Assim, o time tava muito inconstante, eu acho que faz bem, sim. Ele pode tirar proveito dessa parada. Pô, agora vamos falar do Corinthians. Do Coringa? Péssima fase, o Coringa que vai ser péssima fase. Primeiro falar que o Thiago Nunes perdeu o elenco, perdeu a mão. E isso é muito ruim pro Corinthians, porque né, ele veio como uma proposta nova de jogo, uma coisa que o Corinthians, um estilo ofensivo que o Corinthians não estava acostumado, nem os torcedores. E a gente sabia que seria assim, né? Teria que ter paciência, porque não vai ser fácil ele ganhar a torcida. Então, cara, eu acho que muito por conta desse mau momento do Corinthians é pela decisão do Thiago Nunes de não ter assumido o time no final da temporada passada. Ele quis assumir no começo da temporada dessa, em respeito ao Atlético Paranaense, que pra mim continua sendo falta de respeito. Não falta de respeito, mas não ia mudar nada a visão que o Atlético tem dele nesse momento se ele assumisse temporada passada ou nessa. A gente sabe que é uma transição muito difícil, né? Desse estilo de jogo que o Corinthians teve durante toda essa década aí, que deu muito certo, para um estilo de jogo ofensivo como o Thiago Nunes. Não acho que ele é uma enganação. Acho que ele só foi bem no Atlético por causa do Diniz. Sim, estou sendo clubista. Ele pegou o time do Diniz e deu sequência. Mas eu acredito que ele precisa de tempo aí no Corinthians. Não vale a pena demitir ele agora ou pensar em demitir ele agora, porque a gente sabe que essa transição é muito demorada. Porque é um estilo de jogo totalmente diferente. Posse de bola, coisa que o Corinthians não estava acostumado. Então, eu daria mais tempo para ele sim. Acho que é errado pensar em demitir ele agora. Bom, o Corinthians que terminou em terceiro lugar no seu grupo, com 11 pontos, empatando com a Ferroviária, não estava tão perto de cair, mas a sua posição estava bem prejudicada ali, a ponto até de, quem sabe, não se classificar. Sim. Os jogadores continuam treinando nessas férias, o Luan já postou alguns vídeos treinando, é até bom, né, porque o Luan tem histórico de lesões aí, e é bom que realmente treine a parte muscular, porque ele provavelmente vai ser peça fundamental pro time do Corinthians, né, ele é batedor de pênalti, falta, ele chegou pra essa função. Mas o Luan também não tá jogando nada, hein, PSG? Realmente tá fraco. Ele dá umas apagadas. Quem me conhece aí sabe que eu gosto do Luan, né? Sempre gostei, mas ele não tá jogando bem, não. Tá, mas eu acho que assim, pra um começo de temporada ele até que mostrou. Vamos ver, né? Se a gente tiver a continuação do campeonato e se o Corinthians passar, aí veremos numa fase de mata-mata se realmente aparece a estrela dele ali. O ruim do Corinthians é que não depende só dele, caso volte o Paulistão, né, pra se classificar. Isso, é verdade. Importante ressaltar, né? O Corinthians tem que fazer a parte dele e torcer para os outros tropeçarem ainda. Não depende só dele. Bom, agora vamos falar de uma notícia aqui do Globo Esporte. Corinthians abriu a sua arena para uma campanha de doação de sangue. No período que o clube fica parado, a arena de Itaquera vai servir como um lugar para doação de sangue e também vai adotar medidas de auxílio ao combate ao vírus, né, ao coronavírus. Então é uma atitude muito bonita da diretoria fazer isso, vendo tudo isso que a gente tá passando. Outro lugar também que tá assim é o Pacaembu, né? Sim, verdade. E vale ressaltar que o Ronaldo Fenômeno disse que não se faz... Como que é a fala dele? Não se faz hospitais com estádio, alguma coisa assim. Mas acabou que os estádios viraram hospitais, né, mano? A ironia do destino pregando uma peça com o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, pensador à frente da nossa época.
Pois é. Bom, agora aqui falamos do Corinthians, praticamente o óbvio, né? Definindo de uma forma geral, essa parada faz bem para o Corinthians repensar, respirar o que estava dando de errado. Eu acredito que eles estão agradecendo que teve essa parada, porque o time estava jogando muito mal e provavelmente volta melhor, porque pior que isso, velho, não pode ficar. Eu concordo com você. Eu acho que... Eu pensava até que depois do segundo jogo contra o Guarani, na pré-Libertadores, o Corinthians iria jogar melhor, porque, na minha opinião, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. Mas acabou que não engrenou. Eu acho que o Thiago Nunes vai usar esse jogo como exemplo, né, para o resto da temporada, porque se continuar desse jeito aí, vai cair no Brasileiro, hein? Ixi, verdade. E continuar assim... Agora vamos falar do último, porém não menos importante, que é o Santos de Jesualdo. Sim, Mr. Jesualdo. O pessoal pode reclamar às vezes que a gente não fala muito de Santos, mas até na página do Santos sobre isso não tinha muita coisa. A gente não encontrou muita coisa, né? O Santos deu férias aos seus jogadores, aos seus funcionários. Um dos jogadores que publicou um vídeo treinando em casa foi... Eu também acho ele muito bom jogador. Futebol do Carlos Santos. Eu queria dar um destaque positivo para o Luan Pérez, que o jogador que com o São Paulo ele era muito mal utilizado, ele jogava como lateral, porém nessa temporada ele se tornou zagueiro de confiança do técnico português e tinha, né, até então a titularidade absoluta, e aí essa parada ele vai com certeza, mas talvez a fase não seja a mesma. Tá, então, bom, líder do grupo A com 15 pontos, ganhou os 2 jogos que disputou pela Libertadores. Você acha que o Santos, depois que voltar a Libertadores, você acha que o Santos vai fora? Então, cara, uns 2 ou 3 jogos antes da paralisação, o Santos finalmente tinha se encontrado, tirando um jogo do São Paulo, óbvio, porque aquela expulsão ali do Jobson acabou prejudicando o time, mas o Santos estava jogando bem, ganhou bem os 2 jogos da Libertadores, tinha feito, se não me engano, 3-1 no Mirassol, que é um time que tá brigando por vaga aí no Paulistão. O Santos tinha se encontrado, né? Não sei se vai fazer muito bem essa parada não, porque quando o time começou a se encontrar, parou tudo, mas eu acho que pode voltar forte ainda mais com o Sanches e o Soteldo. A gente sabe do potencial dos dois. O Sanches já foi campeão da Libertadores, já foi rei da América. O Soteldo a gente sabe o quão bom é, então não seria surpresa se o Santos voltasse bem. O time da Vila começou mal o campeonato, né? Aliás, perdeu o Corinthians e, cara, conseguiu o possível, porque o Santos sempre vai bem em Paulista de qualquer forma. E o Santos começou muito mal, desencontrado, fora que os jogadores principais não estavam jogando ainda, né? Mas agora parece estar um pouco mais estável, precisa melhorar ainda, mas parece, para uma Libertadores, por exemplo, mas está muito melhor do que começou. Bom, a gente falou de todos os times aqui, agora, Gustavo, eu queria saber um pouco de você. Então, cara, eu tô assistindo muita televisão. Infelizmente me rendi ao Big Brother Brasil. Eu me rendi, eu não assistia, mas como acabou todos os esportes, eu preciso de alguma competição para alimentar meu ser, então eu me rendi ao Big Brother Brasil. Eu tô assistindo também, para quem me conhece sabe que eu gosto de anime, eu comecei um anime novo e também tô vendo de novo How I Met Your Mother na Amazon. Indico para o pessoal aí que tá escutando e nunca assistiu. Muito boa série. E você, PSG? Bom, enfim, essa quarentena eu tô tirando um tempo pra mim, comecei arrumando meu guarda-roupa, arrumei um pouco meu quarto. Ixi, minha mãe vai escutar isso, ela vai me cobrar. Comecei a ler um livro aqui, um livro sobre mistério. Deixa eu pegar aqui. O Orfanato da Senhorita Peregrine. Para crianças peculiares, um livro conhecido. E é isso, eu também tô vendo várias séries, tô terminando Friends, que eu não queria terminar. Bom, então a gente vai chegar na nossa reta final. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado a você que Eu queria agradecer vocês por acompanhar, dar essa força aí pra gente no Paulistinha. Acredito que nessa quarentena a gente vai ter algum tempo para gravar, né? Porque a gente tá em casa. Teremos que diversificar o assunto um pouco, porque não tá tendo muita coisa no meio do futebol, mas é bom ter vocês sempre aqui com a gente. É isso então, muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo para quem gosta de futebol. Isso, valeu.